Esse é mais um episódio do ValenteCast. Meu nome é Oscar Valente Cardoso e esse é um podcast sobre direito, educação e tecnologia. Hoje nós encerramos a pequena minissérie sobre a aplicação subjetiva e objetiva da LGPD, ou seja, a que pessoas a lei se aplica e não se aplica, e também os critérios de aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados no tempo e no espaço. Nós vimos no primeiro episódio a quem se aplica a LGPD, no segundo, onde se aplica a LGPD, e neste episódio nós veremos quando se aplica a Lei Geral de Proteção de Dados. E a aplicação da LGPD no tempo possui várias peculiaridades, né? Por ser uma lei que contém, na sua maior parte, normas de direito material, a entrada em vigor da LGPD produz efeitos gerais e imediatos, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, conforme prevê o artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, o Decreto-Lei nº 4657 de 42. Por isso, os atos praticados antes da entrada em vigor da LGPD observam as leis anteriores, mas os efeitos produzidos a partir da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados se submetem às suas normas, exceto se o negócio jurídico tiver previsto alguma forma diferenciada de execução nos termos do artigo 2035 do Código Civil. Por exemplo, os bancos de dados criados antes do término do período de vacância da LGPD deveriam ser elaborados, criados e adequados às leis existentes até então. Mas, atualmente, a partir do dia 18 de setembro de 2020, eles devem ser adaptados à Lei Geral de Proteção de Dados, considerando que produzem efeitos, o tratamento realizado anteriormente, continua a produzir os seus efeitos, e também que sobre esse banco de dados, eventualmente serão realizadas novas atividades de tratamento de dados pessoais a partir da entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados. Além disso, a LGPD teve um longo período de vacância. Ela foi promulgada no dia 14 de agosto de 2018, publicada no dia 15 de agosto de 2018, e inicialmente o seu artigo 65 fixava uma vacatio legis, ou seja, um período de vacância de 18 meses a partir da sua publicação até a entrada em vigor. Vamos lembrar que, em regra, caso não exista nenhuma previsão expressa na lei, o período de vacância das leis no Brasil é de 45 dias a partir da sua publicação, é o que prevê o artigo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ou seja, se a lei não contiver uma norma reguladora do seu período de vacância, ela entra em vigor 45 dias a partir da data da sua publicação. Por isso que é muito comum nós vermos em leis e decretos no Brasil o artigo final, ou um dos artigos finais, com a disposição, a regra de que esta lei, este decreto, entre em vigor na data de sua publicação. Porque caso isso não exista na lei, tem que se aguardar um prazo de vacância de 45 dias a partir da publicação para a sua entrada em vigor. A LGPD fixou um prazo muito longo e superior ao que normalmente se estipula entre a data da publicação da lei e do início de sua vigência. Para recordar, leis muito mais extensas e maiores do que a LGPD tiveram períodos de vacância menores, como, por exemplo, o Código Civil de 1 ano, artigo 2044, o Código de Processo Civil também teve o período de vacância de 1 ano, e o Código de Defesa do Consumidor, conforme prevê o seu artigo 118, teve um período de vacância de apenas 180 dias. Então, esses 18 meses da LGPD já era superior, inclusive, ao período de vacância de códigos que entraram em vigor no Brasil. Mas não bastasse isso, mesmo antes do início da sua vigência, a LGPD teve várias alterações. Ela foi modificada pela medida provisória 869, ainda de 2018, que supriu algumas lacunas, mudou diversos dispositivos e, inclusive, criou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Essa MP 869 foi convertida na Lei 13.853 de 2019, que inclusive alterou a ementa da lei para a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD.
além dessa MP 869, convertida na Lei 13.853 de 2019, a LGPD também foi alterada pela MP 959 de 2020, pela Lei 14.010 de 2020 e, por último, pela Lei 14.058 de 2020, que foi derivada da conversão da MP 959. Então, ainda dentro do período de vacância, nós tivemos 2 medidas provisórias e 3 leis que modificaram dispositivos da Lei Geral de Proteção de Dados. Todas essas 5 normas modificadoras da LGPD, as 2 MPs e as 3 leis, alteraram as suas regras de vacatio legis, ou seja, do prazo definido para o início da vigência da lei. Na sua redação original, o artigo 65 da LGPD previa que esta lei entre em vigor após decorridos 18 meses de sua publicação oficial. Com a primeira alteração realizada pela MP 869 de 2018 e a Lei 13.853 de 2019, essa vacância passou a ser de 24 meses. Então, não bastasse nós já termos uma vacância superior ao que normalmente ocorre no Brasil, ela ainda foi ampliada para 24 meses, com exceção dos dispositivos sobre a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, que entraram em vigor no dia 28 de dezembro de 2018, os artigos 55A a 55L e os artigos 58A a 58B, o que não adiantou muito, né, porque a ANPD só foi criada agora no final de agosto de 2020, então quase 2 anos depois da entrada em vigor dos dispositivos que autorizavam a sua criação. Outra mudança na LGPD, a terceira, foi realizada pela MP 959 de 2020, que trocou essa regra dos 24 meses por um dia fixo, o dia 3 de maio de 2021. Só que nós tivemos uma outra ampliação. Então a LGPD, foi publicada no dia 15 de agosto de 2018, teria um prazo de vacância de 18 meses, foi ampliado para 24 meses, ou seja, para agosto de 2020, e esse prazo foi mais uma vez ampliado pela MP 959 e passou a ser dia 3 de maio de 2021, ou seja, quase 2 anos e 9 meses após a publicação da lei. Em seguida, nós tivemos ainda em 2020 a Lei 14.010, que acrescentou outro absurdo, ela acrescentou o inciso 1A, então nós já temos a inclusão de letras e incisos, porque foi um inciso inserido entre os incisos 1º e 2º do artigo 65 da LGPD, para acrescentar mais uma exceção à regra da entrada em vigor, relativa às sanções administrativas que estão previstas nos artigos 52, 53 e 54 da LGPD, que entrarão em vigor apenas no dia 1º de agosto de 2021, quase 3 anos depois da publicação da Lei Geral de Proteção de Dados. Mas não acabamos por aí. A alteração realizada pela MP 959, que modificaria a entrada em vigor da maior parte dos dispositivos da LGPD para o dia 3 de maio de 2021, esse dispositivo da MP 959 não foi convertido em lei porque foi excluída pelo Senado Federal no dia 26 de agosto de 2020, que foi o último dia do prazo constitucional para a conversão da medida provisória em lei. A Câmara dos Deputados votou essa medida provisória no dia 25, alterou o prazo para 31 de dezembro, que seria mais uma alteração na entrada em vigor, e no dia 26 de agosto, que era o último dia para o Congresso Nacional apreciar essa MP e convertê-la em lei, sob pena de cessação de produção dos efeitos da MP, o Senado converteu todo o texto da medida provisória em lei, menos o dispositivo que alterava a data da entrada em vigor da maior parte dos dispositivos da Lei Geral de Proteção de Dados. E por isso, a entrada em vigor da grande parte da LGPD aconteceu no dia 18 de setembro de 2020, uma sexta-feira, que foi o último dia para a promulgação ou veto dessa conversão em lei foi no dia 17 de setembro, o que ocorreu, e a lei foi publicada no dia 18 de setembro, a lei número 14.058 de 2020,
que, considerando essa exclusão da modificação da data da LGPD, voltou à redação anterior que fixava a entrada em vigor da LGPD 18 meses a partir de sua publicação, ou seja, em agosto de 2020. Mas é claro, como essa apreciação, essa conversão da MP em lei só se concretizou, só começou a produzir efeitos no dia 18 de setembro de 2020, essa é a data da entrada em vigor da maior parte dos dispositivos da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, observadas essas regras que nós vimos no início do episódio sobre a aplicação da lei no tempo, a grande parte das normas da LGPD entrou em vigor no Brasil no dia 18 de setembro de 2020, é claro, caso não haja mais novas modificações na vacatio legis, com exceção da criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, cujos dispositivos já entraram em vigor em dezembro de 2018, mais precisamente no dia 28 de dezembro de 2018, e também com exceção das sanções que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados poderá aplicar, que, caso não haja mais nenhuma mudança, entrarão em vigor apenas no dia 1º de agosto de 2021. Isso não significa que não seja possível defender direitos e discutir e resolver conflitos, inclusive judicialmente, mas sim que a NPD não poderá aplicar nenhuma sanção antes de 1º de agosto de 2021, ou seja, para fatos ocorridos até 31 de julho de 2021, nós não teremos no Brasil a possibilidade de aplicação de sanções administrativas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, esse episódio se encerra aqui. Amanhã nós voltaremos com mais um episódio também relativo à Lei Geral de Proteção de Dados, que será o 6º episódio da sequência sobre o glossário da Lei Geral de Proteção de Dados. Até lá!